deu certo, o celular travou, eu não conseguia continuar. Vamos ver. Até falei para a Letícia que ela começa porque como eu não estava conseguindo, eu achei que eu não ia dar certo de entrar. Raquel Poli, a Luana. Peraí, gente. Meu celular travou e daí eu não conseguia entrar e agora entrou. Mari, tudo bem? Agora eu comentei com a Letícia para o extra. Eu comentei sobre ela começar sem eu mesmo, porque estava travando aqui e eu não conseguia. Daí consegui entrar. Agora vai saber cadê a Letícia e a Andreia. Vamos ver. Vamos ver se a Letícia entrou. Daqui vai dar certo, gente. Vocês sabiam que eu fiquei adestreita. É que eu tava falando com a Andreia junto. Oi, galera. Oi, gente. Boa noite, boa noite. Sabia que eu até fiquei meio tremendo, porque travou e eu não conseguia. Tá tudo certo. É que a Andreia já tá a caminho. É que eu tava conversando com ela, porque para vocês poderem salvar a live no Insta de vocês e não ficar no meu, tá? Mas aí deu tudo certo que quando eu entrei para conversar com a Andreia, ela disse, ela entrou. Ai, bom demais. Boa noite, galera, Cíntia. boa noite. Então, respira, dê certo. Deus. Andei, Tudo certo. te vendo. Tá Como tudo. que não? A Andreia tá aqui, bem bonitona. E daqui a pouco ela vai entrar pra ti aí. Aqui. Pra mim tá tudo escuro ainda. Ué. Galera, vocês enxergam a Andreia? Eu não enxergo. Mas ela tá aí, Cíntia. É só eu, né? Acho que é só tu. Eu tô escutando ela, mas não tô vendo. Não, mas ela tá aí bem. Mas ela tá aí bem bonitinha. Vamos conversar essa conversa, que daqui a pouco ela aparece pra ti. Tranquilo. Eu tô te vendo, sim, isso que é importante. Então tá bom, daí eu tô escutando você. Então tá Beleza. bom. Então, meninas, assim vou falar, meninas. Ótimo. Então, queiram se apresentar? Bora lá, quem é que começa? A gente tá aqui toda semana, mas vai que ver alguém que não Isso. conhece, né? Então, vai Isso lá. aí. Começa a Cíntia. Eu não. Bora, então eu me ofereço, tá? Depois a gente vai fazer a volta, então depois a Andreia se apresenta. Galera, meu nome é Letícia, eu sou fisioterapeuta,
neurofuncional, trabalho na reabilitação de pessoas com problemas neurológicos, né? Tanto neurodegenerativos quanto pós-AVC e traumas. Já há mais de 10 anos, certo? Estou aqui no Insta há menos tempo, estou aqui há uns 2 anos e um pouquinho, trazendo bastante informação do mundo neurofuncional, né? E tocando horror nessas duas aí agora, que está muito legal a nossa interação. Isso aí. E hoje, a Cíntia e a Andréia me convidaram para vir aqui para conversar sobre o que acontece, como é que funciona e para quem que é o atendimento online. Então, fica aqui, manda essa live para alguém que precisa saber disso, espalha essa informação e vamos informar sobre isso, vamos conscientizar as pessoas sobre o atendimento online. Passa a bola para a Andréia. Um pouquinho mais. Deixa eu pegar outra. Quem dá certo no online, né? Isso aí. Vai, Andréia. Andréia. Então, eu sou a Andréia, tive AVC há quase 4 anos. Conheci essas duas meninas aí e estou aqui com elas, firme, buscando o tal do movimento perdido. E está chegando. Tá chegando, isso aí. Show de bola. Muito bom. Deixa eu falar uma coisa. A Andréia esqueceu de dizer que ela, além de, AVC, né, de ter o AVC, ela é maratonista. Gente, isso precisa ser espalhado para o mundo. Agora ela precisa se apresentar assim. Pós-AVC e maratonista. Estou aprendendo a ser. Mas tá na vida. Tá na vida. Vai lá, Cíntia. Então, gente, eu sou a Cíntia. Tive AVC há 8 anos. Eu tenho 41 anos. Com carinha de criança, né? Fala. Mas assim, a questão do atendimento online que a gente vai falar hoje é uma questão que eu nunca tinha pensado em trabalhar dessa forma, recebendo orientação online. E eu acho que está dando certo, porque eu dou uns trabalhinhos para a Letícia. Letícia, me ajuda. Não está dando assim. Ela faz um videozinho e manda para mim, nós tenta e dá certo, né? Isso então, mesmo. Hoje, a gente vai comentar nessa live sobre o atendimento online. Mas assim, eu e a Andréia somos pacientes, a gente vai passar um pouco da nossa experiência como paciente. A Letícia, já é fisioterapeuta, vai estar passando para a gente a questão dela como profissional. Então, é isso. Beleza. Eu vou tomar um pouquinho a dianteira da palavra. A dianteira é bom, né? Bem gaúcha. Mas assim, para começar, para situar as pessoas, né, Cíntia e Andréia, eu acho que é importante situar, né? O que acontece? O atendimento online, ele já existia antes da pandemia. Oi, Carol, boa noite, bem-vinda. Deixa eu dar uma boa noite primeiro para a galera que chegou, né? A gente chegou tão atrapalhado. Gente, sejam todos bem-vindos e podem mandar suas dúvidas aqui nos comentários que a gente vai lendo, tá? Então, assim, o online, ele já existia antes da pandemia, só que ele se fortaleceu, ele foi uma ferramenta que veio com tudo pós-pandemia e durante a pandemia, certo? No entanto, nem todo mundo está preparado ou tem condições de ter o acompanhamento online. Antes de a gente falar e conversar sobre quem pode e quem não pode, é importante lembrar que os conselhos profissionais, quem regula as profissões, tanto da fisioterapia, fono,
a fonoterapia, né? A medicina, a nutrição, todos esses conselhos, hoje, eles respaldam, eles têm eles dão a permissão de fazer o acompanhamento online. O que acontece? Existem alguns cuidados, algumas normas, algumas regras que precisam ser seguidas, porque não é um atendimento, ele é um atendimento formal. Então, ele precisa ter toda uma organização, um preparo, uma sequência, uma estratégia para que isso realmente efetue o tratamento, porque senão fica uma conversa de comadre e não funciona. Então, assim, existe todo um preparo, tanto do profissional quanto do paciente, que precisa passar por algumas etapas para que esse atendimento realmente aconteça, certo? Então, eu vou colocar só uma observação, que as gurias me convidaram para conversar sobre isso. Por quê? Porque o pessoal começa a perguntar como é que faz atendimento online, né? Elas acabam postando as coisas nos stories e eu, né, compartilho. Por quê? Isso é bem importante. Eu não me sinto à vontade e eu não concordo, apesar de o conselho permitir alguma exposição de paciente. Eu não faço divulgação, exposição de paciente em atendimento. Não faço. Não faço e não faço, certo? Então, assim, eu sempre digo para as pessoas, quer publicar, quer colocar? Faça, que eu vou repostar com o maior carinho, porque eu acho lindo, maravilhoso, né, ver a dedicação da galera tentando fazer. Não tem problema. Mas durante o atendimento, no máximo a gente faz um print no final, todo mundo legal, sorrindo para dizer, ó, nova etapa, novo nível. Né, Andréia? Né, Cíntia? É o que a gente faz. Então, assim, organizando essas informações para todo mundo, lembrando que tem um respaldo do conselho, tem uma organização que precisa ser, né, respeitada, tem toda uma estrutura a ser trazida para o online, privacidade, tem uma avaliação que precisa ser feita. Eu, no meu atendimento, sempre peço, no primeiro momento, que tenha um familiar ou o cuidador responsável presente, certo? Desde a conversa, né? Naquela conversa que eu sempre faço na conversa. Isso, não, eu só quero trazer, assim, aos poucos, para as pessoas verem o que a gente vai falar. Porque muitas vezes acontece, e as gurias passaram por isso, de eu conversar e eu dizer, não dá para fazer o atendimento online contigo. Não dá, né? Vamos ver se vamos observar se dá. Com vocês. Isso, tranquilo. Então, assim, eu preciso de uma conversa antes da avaliação para saber, dá para conversar? Dá para fazer? Não dá para fazer? Nossa, como é realizada a avaliação? A gente vai chegar lá na frente, tá? A gente vai falar sobre a avaliação, tá? Então... Mas assim, a avaliação, a gente não vai falar exatamente do que acontece na avaliação, mas isso tudo eu costumo explicar para as pessoas naquele momento antes da avaliação, para tirar dúvida, para saber que é de verdade e se a pessoa vai poder fazer parte realmente do online. Falei bastante. Agora, para vocês terem uma ideia, eu gostaria que elas falassem também de como é que foi essa história do primeiro contato do online. Vai lá. Isso que eu ia falar mesmo. Quem fala eu, Andréia. Pode falar. Vai, Andréia. Você, Andréia, falar. Vai, Andréia. Como que foi a minha avaliação? Calma. Isso. Eu tô mais... Foi assim uma surpresa, porque eu também não conhecia o atendimento online. E assim, eu falei, Letícia, como que é isso, né? As mesmas dúvidas que as pessoas têm. Ele falou, a gente tem que marcar uma avaliação. Porque eu logo pensei, como que vai me avaliar só sem me tocar, sem me ver, né? Aí, a minha filha foi a mão da Letícia, foi o toque da Letícia. E aí, foi uma avaliação, assim, sinceramente, eu não tinha feito ainda. Eu saí, né, Letícia, Letícia falou, você toma bastante água porque você vai sentir. São movimentos, assim, que a gente sente mesmo, que a minha expressão, eu acho que deu para ela ver o que eu estava sentindo. Ela teve um olhar, assim, muito atento, né?
do que eu estava fazendo, do que estava acontecendo naquele momento. Minha filha ajudou. E esse eu achei um ponto bem positivo, porque às vezes o profissional estando ali presente, a família fica mais de lado, não se envolve. Eu até falei isso com a Cíntia, né, Cíntia? E aí, assim, eu estou falando isso por quê? Porque é importante esse envolvimento da família também, mesmo que sejam online, eles acompanham, né? A família acompanha, a pessoa está por perto, tem muita clareza nessa avaliação, é muito bem feita. A gente observa muita coisa assim que às vezes passou desapercebida, que a gente não percebia, aprende muito. Eu aprendi, tanto que no final eu falei, Letícia, você vai anotar isso? Eu falei, não, depois eu fiquei tentando buscar na mente, né? E assim, foi muito legal. Para mim, foi ótimo. Foi uma avaliação bem diferente do que eu estava acostumada, que às vezes fica o profissional lá longe e nem se aproxima de você, nem te conhece, mesmo estando ali cara a cara, né? Para mim foi super positivo. Que legal. Que bacana escutar isso. Eu nunca tinha escutado a Andréia falar. Então, Vai lá, Cíntia. foi assim, um dia eu mandei um recado para a Letícia que eu vi os stories dela, que eu já seguia ela, porque a Maria Alice me mandava quase sempre alguma coisinha dela. Deu bastante interessante, comecei a seguir. Daí eu vi desse online, que eu pensei, online não deve ser para mim não, porque eu estou muito longe, né? Daí foi quando eu mandei mensagem para ela perguntando. E eu também daria certo de fazer online? Ela comentou assim, Cíntia, eu sempre faço a avaliação primeiro e eu vou ser bem sincera, se no caso não der para fazer, a gente não faz, eu falo para você, tá? Isso aí. Daí a gente fez a avaliação. A Andréia falou da questão familiar de ter alguém para ajudar. No meu caso, quem estava comigo era a Milene no dia, e daí e as dores que a Andréia sentiu, eu também senti, porque são exercícios mais localizados que a gente não estava tão acostumado a mexer com aquele músculo, né? E aí eu fiquei no outro dia que eu não podia nem tossir direito, doía tudo. Eu falei para ela falou para mim que era bem assim. Falou, que bom! É a dor boa, né? Mentira, não é dor boa, não. Lá para cá, quando tem alguma dor diferente, eu falo assim, eu já não pergunto para ela assim, a Letícia tá doendo, não, não falo assim, eu falo assim, eu acho que tal exercício fez efeito que começou uma dorzinha novinha aqui. Isso, a dor novinha. A Cíntia diz, é uma dor novinha. Eu adoro quando ela manda o áudio. Eu acho que eu tô com uma dor que a gente novinha. gosta de sentir, né, Cíntia? Legal. Letícia, eu tô com a dor novinha. Daí, Que legal. e quando a gente fez a avaliação,
ela falou para mim que eu podia fazer e estava certo, porque eu tinha alguém para me ajudar, no caso, a Milena ou a Pamela. Isso Eu aí. fiquei bem feliz, porque Isso. eu sabia que além dela estar passando as coisas para mim, era assim, o resultado dependia de mim. Porque, assim, não adianta só o profissional passar uma coisa e você ficar sentadinha, belezinha, não fazer nada, porque não vai evoluir nada mesmo. Não vai sair do lugar. Isso Daí aí. você falar assim, tá, o profissional não é bom. Mas não é profissional que não é bom, né? Não, Certo? isso eu vou pegar um gancho agora, tá, Cíntia? Porque o que que acontece? Isso é um dos pré-requisitos da avaliação, né, que acontece na avaliação e um dos meus pré-requisitos para assumir um paciente. Eu vou usar o exemplo da Andréia e da Cíntia, porque elas me convidaram para falar sobre isso e me permitem falar sobre elas, né, sobre o tratamento. A Andréia e a Cíntia, elas têm um comportamento muito proativo, certo? Elas estavam, ambas tinham não era a mesma coisa, a mesma queixa no começo, mas as duas me diziam parecido, assim, que elas queriam melhorar algumas coisas. Elas me diziam que parecia que dava para melhorar, mas não conseguia saber o que tinha que fazer. E como são pessoas já bastante ativas e têm uma disciplina de exercício, de movimento, de organização, de rotina, fica muito fácil de colocar. Só que quando a pessoa não tem isso, a gente constrói junto. Eu vou trazer o exemplo da Andréia, que a Andréia colocou para mim assim, Letícia, eu estou atirando para todos os lados e não estou tendo efeito. Será que pode me ajudar? Foi mais ou menos assim que tu colocaste, né, Andréia? E aí a gente conversou e só reorganizou, né, deu o direcionamento do tratamento mesmo, né? Desculpa, dela. E isso, nós direcionamos e, nossa, mudou completamente. Mas, gente, o atendimento online, ele precisa considerar essa capacidade de a pessoa poder se gerenciar, certo? Não tem, por exemplo, como uma pessoa com Alzheimer, certo? Fazer o acompanhamento online, numa fase moderada, certo? Porque ele não tem condições, mesmo que tenha o cuidador junto. Porque eu não passo uma listinha de exercício que tem que ser repetida somente. O exercício precisa ser realizado, as gurias entram em contato comigo, me falam como é que é, vai fazendo a evolução. Então, a prescrição de exercício, ela é muito específica. Não é lá uma prescrição de exercício de academia, que vai lá e repete, 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 repete e até parar. Não, isso tem uma construção. E a mudança vai depender de como você saiu a princípio, né? Exatamente. E como eu coloco sempre, tenta fazer, organiza o movimento, não deu certo, volta. A Andréia está com um protocolo agora que dá um nó na cabeça para ela fazer as pegadas. Certo? Então, assim, ela tem que poder se preservar e se cuidar de qualquer problema maior. Porque a minha responsabilidade continua com ela quando ela sai aqui do online, certo? Então, assim, não é simplesmente eu passar um exercício e não falar mais. A gente faz um atendimento, eu já vou te passar a palavra, Andréia. A gente faz o atendimento, mas elas seguem conversando comigo. Certo? Não é assim, nunca mais vi, ou só vou ver daqui a um mês. Isso não funciona, tem que ter o acompanhamento. Fala, Andréia. Hoje, na academia, a minha personal falou assim, nossa, seu movimento melhorou demais. Eu falei, também eu tô virando acrobata. tô dando um nó. Ai, meu Deus, eu falei, não consigo fazer isso. Ela,
vai fazendo que solta. Eu falei, vai que Não solta. consigo, Letícia, não consigo. Consegue, tenta. Aí eu falo, até que deu certo. Isso aí. E é muito Aí bonito de ver. no final a gente sai assim, ai, tô doendo aqui, tô doendo aqui, tô doendo aqui. Só que sim, Mas agora tá no final solto, né? Mas começa a tá soltar. soltando. Isso aí. Daqui um pouquinho tá voando por Isso aí. aí. Isso aí. Então eu vou falar um pouquinho sobre essa história da avaliação, tá? As gurias vão complementar isso que eu vou falar, porque assim, ó, antes de eu avaliar, eu sempre faço uma conversa para saber se dá. Eu sempre brinco, a nossa primeira vez é para ver se a gente gosta. Né? Mas não é só se gosta, é para ver se realmente tem condições. Porque o que eu faço? Eu faço uma avaliação, uma conversa mesmo, né, para conhecer um pouquinho da situação, da organização da pessoa, como é que a pessoa tem, se ela tem condições ou não de entender o que eu estou falando, de fazer e de me dar um retorno. Eu faço umas perguntas muito bestas no dia da conversa, porque eu preciso saber como é que está a organização dessa pessoa, como é que está a interação, o quanto ela vai conseguir me devolver disso, né? Se vai conseguir conversar, se não vai conseguir conversar, não pela palavra, não por falar, mas por se comunicar. Às vezes as pessoas falam melhor por mensagem escrita, tudo bem, certo? Mas ela tem que estar com o cognitivo preservado. Eu, Letícia, não atendo pacientes com comprometimento cognitivo, né, com declínio cognitivo no online. Desde o início da fase da doença, tá? Não atendo. Não me sinto... não é segura, mas assim, eu não me sinto confortável em assumir um paciente com declínio cognitivo no online. Dou assessoria, faço uma mentoria com a família, faço toda uma consultoria com a equipe, mas não atendo, eu não assumo atendimento, certo? Mas pacientes no pós-AVC, pacientes com esclerose múltipla, pacientes com Parkinson, a gente consegue trabalhar perfeitamente no online e de maneira muito bacana, porque agora eu vou falar das duas. Porque se pegar o exemplo da Cíntia e da Andrea, assim como a galera do Parkinson faz isso também, mas hoje eu quero falar de AVC, porque o pessoal está cobrando que eu só falo de Parkinson, mas eu gosto de trazer o exemplo da galera de Parkinson, tá? Porque assim, ó, tem que ter disciplina. E essas duas pessoinhas aqui, sobreviventes do pós-AVC, são muito disciplinadas. E se tu não tem isso, tu não consegue fazer um bom acompanhamento online. Não adianta eu querer me matar aqui, a galera não fazer do outro lado, ou não ter condição de fazer do outro lado, certo? Então, se tiver essa rotina, se tiver essa disciplina, consegue. Fale. Compromisso com a gente mesmo. Isso, porque isso. Se eu ficar esperando me cobrar, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não vai. Então, eu que tenho que arregaçar a manguinha, como diz, colocar a minha leg. Isso aí. Isso mesmo. Não, e aí tu tem resultados maravilhosos. Tranquilamente. E principalmente, é o que eu digo para as pessoas, assim, ó, se não der, se não puder fazer, eu entro em contato com algum colega, né, e eu eu dou a minha opinião profissional, o meu parecer profissional, posso até emitir um relatório, né, para o colega, para a pessoa buscar a assistência de um colega que faça esse acompanhamento, certo? Mas o online permitiu que eu chegasse bem longe nesse Brasil. Eu fui, né, para lugares bem no interior, que eu não sei nem falar o nome. Eu nunca ouvi falar. Eu estou atendendo pacientes do Acre. Gente, nunca pensei em chegar no Acre. Entende? De uma pessoa que ela me contou que ela teria que andar quase 500 quilômetros para chegar a um fisioterapeuta neurofuncional. Tem coisa mais linda de poder levar essa mudança. O oi, alguém deu oi, eu dou lá de volta aqui. Eu não Então, tô assim, conseguindo ver quem tá dando oi, quem tá entrando tem uma galera aqui, tem uma galera entrando. Isso aí. Então, entende, gente? Tem que ter esse filtro de quem pode e quem não pode. Né? E eu sou muito sincera. Eu acho que foi semana retrasada que me disseram que eu conversei, o familiar estava junto e eu disse, gente, não tem como assumir.
Não tem porque vai ser um compromisso que o paciente vai assumir no lugar do paciente. E isso não funciona. O familiar vai assumir pelo paciente. Não dá, não funciona. É o paciente poder fazer isso, certo? Então, o paciente foi lá, conversaram, né? O familiar, paciente, médico, fisioterapeutas do local conversaram. E eu faço acompanhamento uma vez a cada 2 meses. A gente senta, organiza e eu reavalio, junto com o colega. Muito legal o fisioterapeuta. Ah, Letícia, eu acho que pode melhorar isso, o que tu tá achando, o que eu acho? Aí sim, aí o colega vai lá e é o tratamento dele. Então, de vez em quando eu entro com o meu olhar, com a minha experiência. E não é porque eu sou melhor que o colega, é porque a gente soma. É um trabalho em equipe. Que daí eu consigo, com a minha experiência, olhar, como a Andrea falou de maneira muito gentil, né, com o meu olhar mais certeiro, eu consigo dizer, ó, vamos melhorar isso, vamos estimular mais isso, vamos deixar isso de lado, vamos ativar mais esses músculozinhos que estão mais adormecidos, e aí funciona, e funciona muito. Bem-vinda quem é do Rio de Janeiro aí. Fátima. Eu não estou conseguindo ver, então vocês falam oi pro povo. Eu falo oi para todo mundo, tá tudo certo. Nada hoje. Mas que coisa! Mas fala aí, gente, como é que é pra... Andréia aparecendo? Nem a Andréia tá aparecendo, depois tu assiste a Andréia, então. A voz. Mas conta aí como é que vocês se sentiram na avaliação? Como é que foi a avaliação? Não a questão de terem gostado ou não da minha avaliação, mas como é que vocês se sentiram? Essa questão do seu olhar ser diferenciado, a gente pensa assim, isso aqui não está dando certo, não estou levantando a perna igual é para levantar. Daí chega ela e fala para a gente, ai, que lindo tá acontecendo um movimento. Daí pensa assim, gente, onde tá esse movimento? Mas é assim, a gente, por não entender muito da questão, acha assim que tem que fazer acontecer, né? Mas o fato, eu já meio que, agora eu já meio que assimilo um pouco, assim, eu estou mandando comando. Isso. Mandando comando, uma hora sai. Exatamente. E esse comando tem que ser correto. Esse comando que tu fala é o estímulo. O estímulo tem que ser bem direcionado. Então, por isso que é importante vocês estarem bem cognitivamente para entender e para me dizer, Letícia, não tá dando certo. Não tá funcionando. Isso aconteceu com a Andrea num exercício. Que eu passei para ela, disse, isso aqui não tá certo. Aí ela me mandou um vídeo, me mandou umas fotos aí, é assim, é assado. Eu disse, não, tem que mudar, tem que reorganizar. E aí ela foi corrigindo até que ela conseguiu fazer. E deu super certo. Eu costumo falar então, que é 1% ao dia. Porque você vai tentando, isso, vai melhorando aos pouquinhos, e quando você vê, você já melhorou. Até você chegar naquele ponto, porque a gente está acostumado assim, com exercício muito assim, tem que levantar a perna, tem que subir, tem que levantar o pulso, descer, pichando. E a gente tem que ir nos mínimos detalhes. Isso. E foi o que eu falei para a Andrea, porque a Andrea é ligada na tomada, né? Ela parece quietinha e mineirinha, mas ela é ligada na tomada, né? E eu falei para ela, nós três, é o trio Parada Dura. O que acontece? Muitas vezes, isso eu já falei para a Cíntia também, menos é mais. Então, quando a gente precisa dar uma freada na intensidade, é porque tem movimento que está sendo perdido, porque faz demais. A Andrea teve uma mudança gigantesca no padrão de movimento dela quando ela começou a diminuir a quantia de estímulo e mudou, né, pelo estímulo certo. Soltou. Simplesmente foi. Então, muitas vezes na academia a gente vai lá e muita carga, muita carga. Na reabilitação, não é assim que funciona. A gente precisa ter o estímulo certo para
acordar, para despertar e para ter uma resposta positiva, que a gente chama. Tem que ter a resposta correta. Senão fica mais do mesmo. Aí não funciona. Tá? Vai lá, Andréia. Vou para onde? Fala o que tu quiser. Eu quero falar, então. Espera aí, André, que a gente já vai falar. Eu pensei que ela não ia falar, então eu quero pegar um gancho, como você disse, Isso. na questão do desacelera, porque você sempre falava para mim, calma, Cíntia, calma, vai com calma. E eu com a ânsia de fazer as coisas, até que chegou um momento que eu pensei assim, tô melhorando, agora vai. Mas daí, como sempre, eu fiz exercício na barra sozinha, eu não via dificuldade para me levantar e fazer os exercícios. Mas como eu estava com a cadeira, eu bati a perna no freio e soltou, ela foi para trás e eu fui para o chão. Então, assim, depois que eu fraturei o ombro, e aí eu tive que desacelerar porque fiquei de um jeito, uma que eu fiquei com muito medo, e outra eu estava com dor, pensava assim, não pode mexer que vai ser pior. Daí foi quando eu fiquei mais quietinha um pouco, não deitadinha nem sentadinha, que eu não dou conta, dói a costa. Isso aí. Assim, eu percebi que às vezes eu não estava fazendo exercício físico lá fora, mas eu estava escrevendo, estava trabalhando a minha voz, e aí pensa que não foi fácil para mim também não. Claro que não. Mas assim, eu vejo hoje que foi melhor, que mudou muita coisa sobre a questão de fazer o exercício, e hoje eu não deixo de fazer, mas não é aquela ânsia por fazer, né? Tá ótimo. É isso aí. Tá reorganizado isso, porque antes era justamente aquela ansiedade de tentar dar conta de tudo. E aí, justamente, o movimento não acontece. E aí, eu quero muito que a Andréia fale da corrida, tá? Por quê? Porque é uma experiência bem legal. Mas antes dela falar da corrida, eu quero falar uma coisa. Quando a gente recupera movimento, quando nós resgatamos movimento, o nosso cérebro leva um tempo para assimilar a nova informação. Então, quando a Cíntia caiu, eu fiquei com um pouquinho de receio que ela tivesse caído durante um exercício, né? Porque ela estava naquela loucura de fazer tudo. E não foi uma fatalidade mesmo. Ela bateu a perna no freio da cadeira e, puf, a cadeira foi para trás e ela caiu sentada, né? Caiu de lado, enfim. Fez o problema que teve e está recuperado. Está recuperando com um colega que está tratando né? O ombro dela presencialmente. Não sou eu que estou tratando o ombro, tá? Isso é importante deixar bem claro. Mas ela conseguiu ver agora que não é nessa velocidade, que não é nessa loucura de informação. E isso deu super certo com a Andréia, porque ela saiu dessa maluquice de tentar fazer tudo
E, Andréia, conta pra nós como é que foi querer correr. Da onde que isso saiu da tua cabeça? Como é que tu quis correr? Começou assim, na academia sempre tem alguns desafios. E aí surgiu a ideia da maratona. Surgiu, alguém levou a maratona para a academia. E aí foi bem na época que eu descobri vocês, né? Que eu fui, que a Maria Alice me mostrou aí, falou do dia o vídeo que me chamou a atenção foi que o papo é sobre movimento. Movimento sou eu. Tem gente que me chama até de exagerado. Mas eu sou mesmo. Eu assumi que eu sou mesmo, tentando controlar isso. Mas aí eu comecei a treinar, vi o movimento dos 10 quilômetros e falei, vou entrar. E comecei andando. Começando com 1, com 2 e fui evoluindo. Aí fiz a inscrição e fui E fui. E aí nós foi para a minha maratona de BH. Fui. Isso aí. E aí nós começamos a ajustar a marcha, né? Trabalhar a marcha. Assim, com exercícios que eu nunca tinha, porque eu sabia que eu tinha que pisar com calcanhar. Isso eu sei, isso é básico. Mas eu não sabia. Isso todo mundo sabe. Quadril. Eu sei que eu tenho que levantar a coxa, isso eu sei, mas eu não tinha essa consciência do resto que eu tinha que fazer. E foi no online que eu aprendi. Muito legal. Eu vou colocar uma historinha que já vai contar disso. Que quando tu conversou comigo, a primeira coisa foi que tu me disseste que como é que eu faço para soltar o braço para correr? Como é que eu faço para, né? O meu braço me trava para correr. E aí eu te dei toda uma explicação, a gente fez toda uma organização. E aí tu começou a fazer a corrida um pouquinho mais leve e esquecendo do braço. E eu gostei muito de te ver na corrida, de ver os videozinhos, assim, com o teu balanço. Tanto que no protocolo novo eu disse, dá uma olhada que tem coisa nova, justamente porque eu vou ver, né? Eu vou enxergando, vou assistindo vocês, e aí eu vejo as diferenças que estão acontecendo no movimento. Fala disso, Andréia. Como é que foi caminhar antes e depois, agora com essa corrida, como é que tá essa percepção que tu estava falando? Isso é bem legal de trazer para as pessoas. Meu braço não ia. Ainda não vai, não, sabe? Mas ele está indo. Está indo melhor, consciência que ele, às vezes ele vai, mas hoje, por exemplo, eu estava caminhando observando, ele vai, aí ele faz, acho que é uma canivete, ele faz tuf. Por quê? Porque ele chega no limite que ele tem. Mas ele está caminhando para ir. Então eu já sei que o meu passo tem que ser, né? No balanço. Meio que desfilando, né? Naquilo. Isso começa lá do pé. A consciência que eu levo um pé, levo o outro, então, assim, trabalha tudo, o andar, trabalho tudinho. São coisas que eu ainda não tinha atinado. E eu observo as pessoas assim, tem que ser assim. Parece que a gente fica assim, ligado no movimento dos outros, sabe? Ontem mesmo eu estava atravessando na rua, passou alguém pisando assim na pontinha do pé. Eu falei, vai cair para frente. Falei com meu marido. Porque eu já observo isso, né? Então, assim, a gente fica com vontade de ler, assim, anda assim, porque vai ser melhor para você, eu já aprendi isso, mas não dá, né? Eu não tenho esse direito até de falar. A pessoa tem que entender lá. Isso! Olha que bacana, André, falar isso. A pessoa tem que entender, não adianta a gente querer impor o ritmo. E isso é importante no online, porque assim, eu preciso estimular, eu preciso dar essa informação, dar esse estímulo, dar, né, a ferramenta, e a pessoa precisa estar aberta a olhar, a entender o que está acontecendo no seu corpo. Se é uma pessoa que está cognitivamente saudável, tudo, mas não tem essa percepção corporal, também vai poder fazer parte do online, mas a gente vai ter que trabalhar isso antes. Porque algumas lesões pós-AVC provocam essa alteração da percepção do corpo, né? Uma alteração sensorial, então isso tem que ser trabalhado.
certo? Mas esse resgate da Andrea é muito bacana, porque a Andrea tem um tempo bem longo, um tempo crônico de AVC. É bastante tempo que ela tem. A Cíntia também, já é um tempo considerado crônico. Que, teoricamente, gente, as pessoas diriam, não melhora mais. Entendeu? Isso, vocês precisam. Quem está aqui, que é o pós-AVC, né? O objetivo da gente falar de AVC, não aceitem isso de ninguém. Porque não existe. Cada caso, né? Cada caso é um caso. E todo estímulo adequado vai receber uma resposta também adequada. Então, olha o exemplo dessas duas. Isso que eu acho muito bacana, assim, elas conseguiram reorganizar todo o tratamento delas porque perceberam que tinha alguma coisa errada. Tinha alguma coisa que não estava fechando, porque estava movimentando, mas não tinha resultado. E aí, organiza, direciona, pá, muda tudo. Né? A Andrea chegou ao ponto de perceber que o movimento vem do pé. Fala de novo, Andrea. Eu falei Fala de novo, Andrea. Voou, já foi. Vai. O que tu falou? Esqueceu? Pega ali. Não, eu estava falando que tu conseguiu perceber o teu corpo e justamente ainda notar que o movimento vem de baixo. Tu tem que ter uma boa pisada, tu tem que ter movimento de quadril para soltar o ombro, certo? A Cíntia tá nessa fasezinha da saga do quadril, né, Cíntia? Eu até comentei que eu ia ficar com o quadril mais malemolente para dançar igual a Andrea, que dança um dia eu vi uma lambada, e a Carol, que sempre faz rios com música também dançando. A Carol Mas só que como ainda tô no início, eu tô sentindo todinha novinha. As Doralices estão vindo, né, Cíntia? E isso é bacana de colocar, porque assim, ó, a Cíntia teve um AVC completamente diferente do AVC da Andrea, né? O nível de gravidade das sequelas da Cíntia é muito maiores, né, do que o da Andrea. Então, assim, mas são dentro de cada caso processos que continuam evoluindo, gente. Certo? A Cíntia tá outra postura. Nossa, a Cíntia tá saindo da cadeira de rodas. Certo? Então, assim, ó, daqui a pouquinho ela vai sair da cadeira. Ela já tá saindo, ela já tá indo devagarinho. Entendeu? A Andrea tá caminhando, tá conseguindo correr. Então, assim, galera, como assim não tem melhora? Hã? Tá maratonista. Tá maratonista. A Cíntia daqui a pouquinho tá voltando pro pedal. Daqui a pouco tá, mas claro que tá. Então, assim, só que o que acontece? Essas mudanças, gente, elas estão agora, a Cíntia e a André vão passar por um período em que elas precisam passar por um tempo de adequação, tá? Que é tanta mudança que está acontecendo no corpo que a cabeça precisa organizar isso para daí dar um novo passo, porque senão começa a atropelar e cai e trava e machuca. Então isso também precisa ser organizado no online, né? Daqui a pouquinho tem que parar, fazer uma nova avaliação, ver o que está acontecendo, como é que está funcionando. Desafiou, né, Letícia? Ela falou comigo, Oi? agora você falou comigo, não tenta nenhum movimento novo. Eu falei, oh, meu Deus do céu. Estava tão bom eu tentar. Isso, cada dia isso. Aí eu tô porque me o que acontece? O cérebro gosta de movimento novo, só que o problema é que agora é muito movimento novo e precisa organizar os movimentos de base de vocês, né? Que é o que a gente está insistindo tanto. E aí preciso segurar elas na corda aqui. Eu disse, galera, eu pego as rédeas, né, do cavalo aqui, tô segurando. Né? Gurias, vocês podem, só que assim, ainda não dá, segura um pouquinho. Porque senão acontece o que aconteceu. Um pouco. Vai, espera um pouco, mas vai. Isso aí. Né? Senão acontece o que aconteceu ontem com um paciente. Ele está recuperando a marcha
E foi pro banheiro, foi tentar ir no banheiro porque ele achou que dava e caiu. Porque não consegue segurar. Então a gente sabe que uma queda dá uma dor no coração, por mais que não machuque, dá um medo de cair. E a gente não quer isso. Ficar com medo, né? E aí dá aquele medo trava o movimento, daí o movimento travado aumenta o risco de queda. Então é melhor dar uma seguradinha, né? Eu lembro que no início da minha queda, eu falei para a Letícia assim, eu tô com medo de perder tudo que eu já ganhei. Mas por quê? Porque eu tava com medo de fazer qualquer movimento que mexesse um pouquinho com o meu braço. Isso. Essa semana a gente trabalhou a questão do quadril de novo, né? E aí eu já, como é que eu falo, desequilibrei, mas eu já não fiquei com tanto medo de cair como eu estava antes. Caí assim, eu estava sentada no colchãozinho no chão. Caí do lado, né? Mas assim, o primeiro dia eu pensava, eu vou cair em cima do braço. E agora sim, não é que eu não penso que vou cair, é que eu tô mais confiante um pouco. E daí Pode falar, pode terminar de falar. E você vai melhorando porque você melhora o movimento, porque você faz alguma coisa e pensa assim, deu certo, não caí. Isso aí. Por quê? Porque o movimento está se resgatando, está se reorganizando, né? É bem como a Andréa colocou. Ela me mandou um vídeo muito bacana do movimento de quadril. E aí eu disse, Andréa, viu como é diferente de um lado para o outro e coisa? Um movimento tão bobo, né? De fazer o trabalho de quadril. E ela nem sabe, mas eu estou trabalhando o ombro dela. Né? Então, assim, a pessoa fica ali controlando. E aí daqui a pouco é bem isso, Cíntia. Deu conta. Consegui fazer. Mas como é que eu dei conta? Então, assim, tem um estímulo correto, no momento certo, fazendo, né, aquela sequência certinha para resgatar o movimento. Aí dá certo, aí não cai. Agora eu tenho uma dúvida para você, Letícia. Ai, que medo. Não, é sobre o online mesmo. A questão do paciente que tem um cuidador. No meu caso, eu tenho acompanhante, você sabe. Eu falo que você sabe porque eu sempre falava para você acompanhante. Você trocava, né? A Cíntia não tem cuidador. A Cíntia tem acompanhante e a Andréia tem uma filha que luta boxe. Eu tô bem amparada. Então, assim, o paciente que tem um cuidador, ele pode fazer um online? Dependendo da condição do paciente, tá? O que acontece? Eu preciso, tudo que a pessoa precisa fazer, se ela depende de alguém para fazer o mínimo movimento, não tem como fazer online. Se ela for totalmente dependente, não tem como fazer online. Isso acontece com frequência. Letícia, meu pai está saindo do hospital, ele teve um AVC e não mexe o lado direito. Procura um fisioterapeuta neurofuncional o quanto antes. Tem que ter mobilização presencial, não é online.
Não é online. E é proibido por lei, eu, Letícia, fisioterapeuta, delegar exercícios para terceiros não fisioterapeutas. É proibido por lei. Eu não posso fazer um tratamento e mandar a Pamela aplicar em ti, Cíntia. Não pode. Ou eu passar para a Andréia um protocolo para ela pegar a filha dela e a filha aplicar com ela. Não pode. Em qualquer circunstância. Gente, até no presencial isso é proibido. Eu chegar na casa da Cíntia, fazer um protocolo e deixar para a cuidadora fazer. É proibido, tem que denunciar. Tá? Denuncia para o CREFITO da sua região. É proibido, não pode. É exercício ilegal da profissão, não pode fazer. Tá? Isso é muito sério. Agora, uma coisa que a gente comentou essa semana, que eu fiz a publicação da live, eu coloquei atendimento online. Daí você colocou assim que era atendimento online. Acho que não pode haver se repetição de AVC, não lembro. Pode ser. A minha dúvida era, no caso, quais são as patologias que você atende? Hoje, eu só atendo pessoas com problemas neurológicos. Quais patologias? Agora eu vou misturar assim, ó, online e presencial, tá? Tudo que compromete cérebro, medula, que é aquele canalzinho, né, que passa lá dentro da coluna e que leva movimentos para os membros, certo? Hoje em dia eu só atendo esse tipo de caso, né? AVC, Parkinson, Alzheimer, esclerose múltipla, lesão medular, tem neuropatia, Guillain-Barré, tem um universo, né, distonias, demências por corpos de Levy, tem um monte de palavra, mas tudo dentro da neuro. Nem conhece, isso aí, tudo dentro da neuro. O que leva para o que eu posso trazer para o online? Tudo que a pessoa tem condição cognitiva de entender e precisar de mínimo auxílio para executar. Certo? Ah, a Cíntia não consegue sentar no chão. Tudo bem, a Pamela ajuda. Tudo certo? Né? Estamos em comum acordo, a Pamela ajuda a Cíntia a ir para o chão, depois ela levanta. Ah, a Andréia não está conseguindo correr porque, né, precisa fazer alguma alteração. Ok, alguém ajuda para fazer a correção. A Andréia não está conseguindo fazer a pegada atrás. O mínimo ajuda. Tudo bem, pode ter, eu vou orientar como é que vai ajudar, mas não vou orientar um tratamento para a pessoa fazer. Tudo certo, a gente faz, a gente consegue. Tá? Deixa eu só ler uma pergunta aqui, Cíntia, porque eu acho que é bastante. Da Nani. A Nani perguntou. Isso, essa mesmo. Meu fisioterapeuta ensinou minha filha e marido a fazer. Desculpe, eu não entendi. Não podem fazer ou o físio não podia ter passado. Isso é muito particular, tá, Nani? Por quê? Porque dependendo do que ele ensinou, são exercícios bem específicos que vão te ajudar a melhorar. O que não pode acontecer é o teu físio chegar lá na tua casa, fazer uma prescrição de exercício pro teu marido e pra tua filha e ir embora. E voltar daqui um mês e olhar para teu marido e tua filha e dizer assim, tá fácil? Melhorou? Vamos trocar o protocolo? Entendeu? Todo fisioterapeuta, todo mundo, todo profissional vai orientar o familiar ao que pode fazer, pode melhorar, pode potencializar o movimento. Por exemplo, eu digo para Pamela, quando a Cíntia está sentada no chão, Pamela, se precisar, dá uma ajudinha. Ela não sabe o que ela está ajudando. Eu só digo, ó, tu vai ajudar aqui, aqui, aqui. Nesse movimento só. Ela só vai repetir. Ela não está colocando todo um protocolo em ação. Entendeu, Nani? Então não é que ele esteja errado em te passar alguns exercícios específicos, alguma atividade, algum ajuste. O que não pode é ele não estar presente porque ele tem uma responsabilidade técnica do que está sendo feito.
certo? Se eu não fui clara, me chama no direct que eu te explico direitinho isso, mas é isso, entende? Não pode chegar lá, tem que fazer isso, 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 vou embora, volto semana que vem. Isso não pode, não pode. Tá? Agora, Letícia, você que sempre cuida da hora. Vou lá olhar a hora. Sabe Fechamos uma hora. Sabe que eu falo um pouco, né? Eu nem também. falei, vocês falaram até. Ah, nem falou, né, Andréia? Você, mineirinha. Não fui eu, eu sou quietinha, que eu tô comendo quieto pelas beiradas. Só um pouquinho que eu vou passar isso para a Dani. A Nani entendeu. Nani, não pode. Tá errado. Tá? Não pode. Faz isso e daqui um mês você volta a ver. Não pode. Não pode, não pode, não pode. Não pode. Tá? Fala comigo no direct, mas não pode. Tá inadequado. Não vou dizer que tá errado, mas tá inadequado. Acompanhamento fisioterapêutico não funciona assim. Tá? E o tempo? E o tempo? Que tempo? O tempo já passou uma hora aqui. Já passou? Já passou. Eu falo que esse povo conversa muito. Fala, Andréia. Ai, gente, eu não falo nada. Olha só, eu quero conversar. Eu só fico observando. Eu quero uma hora dessa conversar com vocês, se vocês me permitirem, porque eu gostaria que vocês falassem sobre as atividades manuais que vocês fazem. Porque eu acho muito bacana. A gente pode até convidar a Maria Alice para conversar junto. Tá? Pode ser uma live entre quatro. Ficou lindo, né? E assim, ó, seria muito, muito, muito bacana, tá? Eu topo essa conversa porque eu vou querer ficar escutando vocês daí. Eu vou ficar assim, ó. Não vou. Nós duas ficamos trocando figurinha. Sim. Do crochê e do teatro. A Maria Alice passear. E eu ganhei uma manta maravilhosa dela, bem gostosinha. A Maria Alice é uma querida, adoro, adoro, adoro. Tá marcado então, ó, tá, né? Jogamos a possibilidade. E a Maria Alice fala bem aqui com a gente também, ela já fez uma live comigo, lindona, aceitou, foi minha primeira live com uma pessoa com AVC. Adoro, adoro. Eu não vi, tá? Mas faz tempo. Faz tempo, eu não sabia nem fazer live, né, Maria Alice? Ela tá aqui, eu sei que ela tá aqui. Eu aqui, ó, morrendo de nervosa naquela época. Meu Deus, que nervosa que eu tava. Que legal. A Maria Alice arrasa mesmo. Show de bola. Galera, chega de papo? Chega. Esse povinho conversa muito. Ô, galera, vamos fazer uma foto oficial aqui pra gente divulgar? E vocês salvem, né? Cíntia e Andréia, salva colaborativo isso aqui. Pra ficar nas duas. Pra mim não tá aparecendo a Leia. Eu faço então. Andréia, faz o Cíntia aí. Então tá, então fiquem bem bonitas aí. Tá tudo preto, eu só escuto ela. Fica quieta, Cíntia, pra fazer a foto. Tá bom. Deu. Gente, muito obrigada. Tá bom. Gente, obrigada. Obrigada pela confiança e obrigada por todo mundo que assistiu. Beijo. Letícia, aí. Não é assim sem falar alguma coisinha legalzinha para ter mais uma coisa. Gente, se tem uma coisa que eu posso deixar, movimentem-se. Eu costumo dizer que não existe outra coisa que melhore mais o nosso corpo, que melhore mais o nosso humor do que movimento. Né? Alimente a faísca do movimento de vocês, se mantenham em movimento. E movimento é sim para todo mundo. Para todo mundo. Vai lá, Andréia. Agora, Andréia. Eu vou pegar uma coisa que eu fiz há um tempinho. Orquídea. Vocês sabem que orquídea é um negócio chato de cuidar, né? E eu
tinha uma orquídea aqui em casa, assim, sequinha, sequinha, sabe? E, assim, que todo mundo falou, essa aí já morreu, não tem vida ali mais, não. Eu falei, aí eu fui pesquisar como que cuida daquela orquídea. Eu comecei regando aos pouquinhos, e nas minhas pesquisas, eu descobri que dentro daquela raiz sequinha tem uma seiva lá dentro. E que se eu continuasse a regar, essa seiva ia aflorar. E aí, a minha orquídea está ali, depois eu vou mostrar. Ela está ali com folhinhas, com... sobrevivendo, está vivendo. E acho que assim, é o movimento. O movimento está aí dentro, guardadinho. E se a gente regar direitinho, direcionar ele com os cuidados que ele merece, ele vai florescer de novo. Eu penso assim, né? A minha expectativa é essa, minha crença é essa. E é isso, movimentar, cuidar do movimento, tentar e tentar de novo até conseguir. Agora, vira um tambor. Vocês dois falaram tão bonito. Sobre o movimento eu também vou falar. Que a pessoa que gosta do movimento mesmo. Mas assim, às vezes a gente começa um movimento, pensa que não vai dar certo aquilo, eu tiro por mim. E daí quando você vê, aquilo nasceu diferente, bonito, e daí eu, assim, cada vez que eu consigo um movimento, não, mesmo que seja pequeno, eu fico por demais de feliz. Então, pegando um gancho, aí movimentem-se, movimentem-se. Beijo para vocês. Tchau, obrigada. Andréia, tem que regar a plantinha da vida. Isso eu vou levar para minha vida, é a frase da Andréia. Tem que regar a plantinha da